Bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da ABF, o Fala Franchising. E hoje o tema é governança e sucessão, chaves para a longevidade. Para participar deste bate-papo, só trouxemos os filhos de grandes franqueadores. Uma já virou presidente, outra vice-presidente, outra gerente de expansão, ou seja, cada um aí tem trilhado um caminho na empresa, os passos até dos seus antecessores, e eles vão nos contar como é que foi toda essa história e como chegaram até aqui. Então, começando, é uma honra ter você aqui, Andréa Corrauch. Acertei no sobrenome? É difícil. É difícil, né? É desafiante falar, mas eu aceito. É isso aí. A Andréa é presidente da Bibi Calçados. É uma honra ter você aqui conosco. Obrigada, é uma honra aí estar com a ABF, né? Essa associação aí tão forte, né? Tão unida aí, né? Tão importante para o nosso setor. É isso aí, obrigada. E também está conosco hoje a Bárbara Bertolini Perpétua. Ela é vice-presidente de Supera Ginástica para o Cérebro. Bem-vinda, Bárbara. Obrigada, agradeço o convite. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, ao lado de grandes nomes. Obrigada. Geração jovem aqui, André. Olha só, que demais. E também está conosco aqui hoje o André Gabriel. Ele é gerente de expansão do Grupo Movedu, filho do nosso querido Rogério Gabriel, que é diretor adjunto de planejamento estratégico da BF. E o André também é membro da comissão Next Generation. Acertei? Acertou, Andréia. É isso Prazer aí. estar aqui. Muito feliz pelo convite da BF, estar nessa mesa aí com você, com a Andréia, com a Bárbara. Eu, André, então André. É tudo André, Andréia, André e a Bárbara. André e a Bárbara. É isso aí. Chamou Então, de Dé, todo mundo atende. Uma honra muito grande estar aqui. Espero que seja um bate-papo bem legal. É isso aí, obrigada, viu? E antes de iniciar a conversa, eu quero lembrar que este episódio ele é patrocinado pela Sultis, a plataforma que oferece diversos recursos de gestão para redes de franquias com mais de 25 módulos integrados. Vou começar aqui com a Andréia, porque eu sei que você já é a terceira geração na Bibi Calçados. Sim. Conta pra gente como que se deu essa transição aí no comando da empresa. Bom, a Bibi foi fundada em 49. Então, nós temos aí, né, o sangue do pioneirismo, né? Nós fomos a primeira marca a pensar em calçados infantis no Brasil. Né? Então, esse ano a gente comemora agora em abril 75 anos, né? E o meu pai, né, na década de 80, ele não era filho do meu avô, mas a empresa passou por uma grande crise, né, quase quebrou, e surgiu uma sucessão heróica, né, que acabou sendo o meu pai, né, conseguiu aí dar a volta, né, no negócio, né, ajudar a salvar o negócio. Então, quando a empresa estava chegando próximo dos 70 anos, né, 7 anos antes, né, ele me reuniu aí, né, alguns diretores também, e disse, olha, a gente não precisa passar, né, pelo que a empresa passou lá atrás, nós estamos num momento super saudável, né, e as empresas, as pessoas morrem, mas as empresas não precisam morrer. Então, nós vamos começar a construir a governança aqui no nosso negócio, né, acordo de sócios, acordo de... Ele já tinha essa consciência de legado, né? De família, né? Um conselho consultivo que até então nós não tínhamos, né? Então, antes de completar 7 anos antes, né, a gente começou a ser preparado, né, para esse momento. E o convite para mim, então, porque naquele momento, então, a gente começou a construir, né, o conselho consultivo, 2 conselheiros independentes, fazer os acordos de sócio, a ter, né, o conselho de família. E aí a gente começou a fazer os planos de desenvolvimento, né? Era eu e mais 3 candidatos também. E praticamente aí 6 meses antes da empresa fazer 70 anos, então eu fui convidada, né, para assumir o comando, aí, assumir a presidência. Né? Então, todos estavam aí fazendo o seu plano de desenvolvimento, né? Cursos, né? Projetos, tocando projetos. E aí surgiu esse convite, né? E aceitei o desafio, né? Acho que a gente nunca tá pronta, mas a gente precisa estar sempre em movimento, né? E realmente assumindo, né, toda a responsabilidade, buscando as reinvenções, as inovações aí necessárias. Então, mais ou menos aconteceu com isso, né? Foi daí uma sucessão planejada, de certa forma, né? Essa da segunda para a terceira geração. Eu sou terceira geração, né? Sou filha, sou neta do fundador, né? E também, né, eu acho que apoiei em diversos projetos, né? O varejo aí hoje já é 16 anos que a gente tem uma rede de varejo, né, através da franquia.
E né, tive junto aí na construção lá atrás também desse projeto, assim como outros projetos aí de internacionalização, né? E acredito que essa minha jornada, né, também aí fez a diferença, né? Já que a gente precisa muito da questão aí das inovações no mercado, né? Para a escolha do meu nome aí pelo conselho, né? Na época. E foi muito importante todo esse trabalho, toda essa construção, porque a gente é um time, né? Então, eu permaneci com esses outros 3 candidatos também apoiando, né? No momento aí que houve a escolha do conselho do meu nome. E todo mundo, né, se abraçou, né, para dar sequência aí no projeto, né? Então, é um time trabalhando junto aí, né? Então, hoje já são 5 anos, né? A gente está fazendo a sucessão agora de uma outra pessoa, né? Que que é sócia também, né? Que está há 45 anos na empresa, né? E aí agora entra mais um gestor executivo que já está há anos com a gente também está preparando aí, né? Para essa cadeira, né? Agora em abril ele que se aposenta, né? Então também estamos fazendo aí sucessões internas, né, dos nossos intraempreendedores aí da Foi Bibi. estabelecido um plano, então, de sucessão de governança. Como é que vocês chegaram nesse plano do momento que ele teve a ideia de incorporar isso na empresa? Vocês contaram com ajuda externa, com empresa? Contratamos uma consultoria, né, até né, um dos representantes de Fundação Dom Cabral, né, o Volney, né, amigo também, né, que já fez diversos projetos com a gente lá, conhece bastante da nossa cultura. Então, ele nos assessorou bastante, né? E cada um, né? Não só eu, mas as outras 3 pessoas também. Minha própria irmã também estava no processo. Né? A gente fez aí um plano de desenvolvimento. Cada um tinha, né, né, os seus desejos, os seus sonhos. Então, cada um, né, foi trabalhando, né, com essa consultoria, né? Apoios externos também, né? Especializações. Eu mesmo fui fazer um curso também em Stanford, né, nos Estados Unidos. Então, cada um foi trilhando, né, os seus caminhos. E 6 meses antes, então, né, de completarmos aí os 70 anos, porque a ideia era os 70 anos, então, a gente fazer, né, de fato, essa a virada de chave, né? Aí fizemos a virada, né? Fui convidada, né? Deu tudo certo, né? Acredito que também pelas próprias, né? A consultoria foi sondando cada um, né? Cada um tinha os seus desejos, né? Eu lembro de quando o meu pai falou, né? Olha, eu vou nos 70 anos da empresa, eu vou estar com 69 anos, eu vou sair da vida executiva, do dia a dia, né? Eu vou ficar no conselho. Inclusive, ele está no conselho, ele é o presidente do conselho, né? Apoia, está sempre, né, de olho também. Mas nessa rotina do dia a dia, ele disse, eu vou sair, né? E a gente ficou meio em choque, né? Porque a gente imagina que as pessoas são eternas, né? Ainda mais numa empresa familiar. Mas aí, aos poucos, a gente vai entendendo, né, toda a necessidade, né, a importância disso, né? Hoje eu também imagino, eu não quero ficar 40 e poucos anos que nem meu pai, né, na cadeira de presidente, né? A importância da gente trabalhar, né, essa sucessão tanto interna como externa, né, para o nosso negócio, né? É isso aí, ó. Eu vou voltar com você daqui a pouco. Quais foram os itens que tornou a empresa apta a fazer essa sucessão, né? Quais foram as dificuldades que vocês venceram? Mas antes eu quero passar para a Bárbara para ela entrar nesse jogo, falando também da sua história. Conta pra gente, como é que foi? Ainda estamos em processo mas é muito interessante porque quando meu pai abriu o Supera, quando ele fundou o Supera, estávamos todos juntos com ele. Então, aquela coisa, a empresa familiar, todo mundo trabalha junto, e chega um momento que ele fala o seguinte, cada um vai tocar a sua vida. Esquece dessa empresa, que ela é minha, vão fazer a sua vida. Ah, é? Ele falou assim? Falou. Aí, cada um foi para um lugar. Eu fui fazer faculdade na Federal do Rio de Janeiro, meu irmão na Federal de Florianópolis, o outro ainda estava no colegial e ficou. E aí, quando eu estava para me formar, ele foi me visitar lá no Rio e falou assim, agora é o momento de você voltar, você quer? Aí eu levei uns 6 meses tô trabalhando na empresa, mas não tô com um pezinho ainda no Rio, aí eu tomei a decisão e falei, não, vou me mudar, vou voltar para São José e vou começar a trabalhar na empresa. E meu pai, ele vai me dando, a forma dele incentivar a gente a dar desafios, muitos desafios. Então,
Eu fui braço direito, a minha tia, na época, era diretora de operacional das franquias, então eu fui braço direito dela. Depois a gente tem uma unidade própria. Eu cuidei da gerência dessa unidade própria. Então, você chegou a assumir uma unidade, né, de Superior, ou seja, você tem uma experiência na prática, né, de como funciona. O que foi excelente. Foi excelente, Né? Assim, a minha visão hoje é muito sistêmica e eu devo tudo a esse período que eu fiquei em uma unidade, tocando uma unidade. E lá eu tive autonomia. Eu fui uma diretora franqueada de uma unidade Supera. Foi muito bom. E para sair de lá, eu precisei colocar alguém no meu lugar. Então, foi muito interessante esse processo também. Muito interessante. Então, trabalhar e auxiliar a pessoa que vai assumir a minha posição ali na unidade. E, inclusive, hoje ela é uma franqueada Supera. Olha só que bacana. Ela comprou a própria unidade. Então, eu fico muito feliz com isso. Você recebeu o bastão e você também aprendeu a passar, né? Então, Sim. você teve nas duas pontas, né? E aí, quando eu voltei pro franqueador, eu não ia assumir a diretoria ainda. Mas houve algumas mudanças de cadeira ali. E aí, meu pai falou, não, você vai assumir a diretoria. E eu entrei em choque. Eu falei, como? E, como sempre, vai me colocando desafio. Foi muito, muito interessante. Aí entrou a pandemia, e na pandemia, cada vez mais, eu fui assumindo outras funções. E o meu pai, cada vez mais, diminuindo as dele, a ponto que ele só ia para a empresa 2 vezes na semana. Aí, passou em 2021, ele virou e falou assim, agora está na hora de você assumir a vice-presidência. Eu falei, ok. Com quantos anos? Uns 32 anos. Sim. Olha que bacana, né? É. Desde sempre. E agora os desafios mudaram na vice-presidência? O que você sentiu? Aumenta, né? Aumenta a responsabilidade, com certeza. Mas meu pai nunca me deixou ali sozinha. Apesar de hoje ele estar uma vez a semana, ele foi diminuindo cada vez mais. Mas tudo flui. E aquilo que a Andrea falou, você não está sozinho, você tem um time. Então, a gente tem um time hoje de diretores que super profissionais, competentes, que eu falo, fica fácil para mim. Fica fácil. Quando você tem um time, quando você tem uma equipe que é muito competente, muito profissional e comprometida com a empresa, fica fácil. E você vê que no processo de ambas, o André vai comentar o dele também, foi um processo, não foi da noite para o dia, foi um processo de capacitação, de tempo, de transferência de conhecimento, de preparo, né? Então, acho que vocês tiveram essa transição suave, né? E em 2018, meu pai contratou algumas consultorias também. Então, a gente teve um consultor de Portugal que ele ajudou a gente a fazer o protocolo familiar, que isso é muito importante. Então, Como é que funciona o protocolo familiar? A gente conversa sobre tudo. É muito o que a Andrea falou. Você tem que falar sobre os seus sonhos, o que você quer, o que você precisa melhorar. Isso tudo é mapeado. E os valores da família. Então, ele traz muito isso. E a gente escreve. Então, esse protocolo, ele é físico. Que bacana. Para garantir que o DNA está presente, né? E coisas interessantíssimas. Se entrar em conflito, como que a gente vai resolver o conflito? Se alguém quiser sair da empresa, como que vai ser esse processo? Então, isso traz muita segurança para todos da família. Inclusive, algo que eu falo para todo mundo fazer, a gente teve que definir quais os valores que permeiam a família. Isso foi muito interessante, porque em qualquer momento de discussão, você tem que voltar para aqueles valores, né? Muito bom. Então, isso foi muito bom. Você tem outros familiares na franquia? Temos. Temos. Então, uma sessão grande que nem o da Andrea, né? Envolve bastante familiares. O meu irmão hoje, um dos meus irmãos trabalham também na empresa e ele é diretor financeiro. Que legal. E tá tudo tranquilo e harmonioso. Isso, graças a Deus. Então, acho que foi muito importante esse período do protocolo familiar. Então, entre a família, tá tudo bem. E a gente está conseguindo fazer esse processo mantendo a união familiar, que eu acho que esse é o principal. É muito triste ver uma empresa que a empresa vai bem e a família não. Verdade. Então, a família tem que conseguir manter essa união. Porque se a família não mantém, uma hora ou a empresa vai embora, ou muda, né? Você vende. É isso aí. E você, André, eu quero saber da sua experiência também. Conta pra gente. Como tem sido essa trajetória no Grupo Movedu? Vamos lá. É uma história bem bacana. Eu sou de São José do Rio Preto, onde é a nossa franqueadora. Eu vim fazer faculdade de administração aqui em São Paulo. E aí, faltando 6 meses para me formar, eu estagiava na Globo, na área financeira. E acabei voltando, achei que ia ficar 1, 2 mesinhos e acabei nunca mais voltando para São Paulo. Voltei só para entregar o apartamento. Gostava muito de lá, mas não era
exatamente o que eu queria ali seguir. Onde Seu eu pai já estava. falava, vem pra cá? Não, Como é que eu era? sempre tinha essa vontade de voltar um dia, porque eu sempre gostei da empresa. Desde quando meu pai tinha outro negócio, que era a Precisão Informática, que era uma loja de computadores e acessórios, né, que ele fundou no começo da década de 90, eu nem tinha nascido. Eu já frequentava a loja. Quando a nossa primeira marca do grupo, que é a Prepara Cursos, eu também sempre gostei de ir na escola. Depois, quando se tornou uma franqueadora, de ir na franqueadora. E por se tratar de educação, né, eu e a Bárbara temos esse privilégio muito apaixonante, né? A gente transformar a vida das pessoas através da educação, que é algo tão nobre. E eu sempre tinha essa vontade de fazer faculdade aqui, de trabalhar aqui, de vivenciar grandes coisas aqui, de apanhar um pouquinho aqui, para depois voltar, né, para São José do Rio Preto, qualquer lugar que fosse o negócio, para poder trabalhar lá. Eu tinha essa vontade. Mas isso encurtou, né? A pandemia acabou encurtando e eu pensei, na época eu até pensava, acho que eu vou tentar trabalhar um pouquinho mais em São Paulo, né? Não sabia quando que a pandemia ia acabar, e para depois voltar. Porém, ele mesmo me chamou e falou, ó, como você não quer ficar no atual emprego que você está, não quer ser efetivado, por que você não começa aqui comigo? E aí você pode continuar procurando emprego em outros lugares, e se você quiser, você vai, né? A gente não sabe quando vai acabar a pandemia, ele sempre foi muito liberal comigo, me deixou à vontade para escolher o que eu quisesse, fiz administração, mas nunca me senti pressionado por isso. E comecei com ele, lembro que ele até montou uma apresentação para me mostrar o que ele esperava de mim, né, o que eu ia fazer lá, né? Ele é um cara de processos, muito Exato, bom, né? muito Tanto que é o diretor de organizado, planejamento aqui também. Muito disciplinado, Muito disciplinado, então aprendo muito com ele, assim. Tô longe de ser como ele em relação a isso, mas tô aprendendo. E comecei com ele basicamente como um assistente. Então, toda reunião que ele participava, eu estava lá anotando tudo, participando de tudo, me inteirando de tudo. E assim, eram reuniões importantes, né? Porque é o CEO da empresa, então eu estava presente nas Você tinha principais... quantos anos, André? Isso faz 4 anos. 4 anos. Hoje eu tô com 27, tinha 23. Aí, que legal, né? Desde cedo, né? Então, eu fiquei, né, basicamente uma imersão na empresa. Claro que eu já sabia um pouco das coisas, do que se tratava, mas né, o operacional do dia a dia só estando lá realmente para entender. E era pandemia, né? Então, assim, a gente ficava em casa, trabalhava na mesma sala, ele na minha frente aqui, como a gente está na mesa, durante, né, das 9 às 18. Ele Então, já entrou no período mais hard, né? Assim, era bem bacana. Então, assim, a gente ficava trocando ideia o dia inteiro. E eu também com os outros colaboradores. Só que precisava desenvolver, né? Não adiantava só ficar ali. E aí eu fui entrando em alguns squads, né? Para participar de alguns projetos. E só que também precisava, né, desenvolver mais ainda. Eu também queria, né? E aí chegou um momento que ele falou, acho que é bacana você fazer um trainee aqui. Vou contratar uma consultoria, né? E a gente vê o que a gente faz, como que a gente vai moldar isso. E a gente contratou o pessoal da MHRZ, que é o Marcos e a Mariana. O Marcos é um consultor aí, Herskovski, o sobrenome dele é bem difícil, que é especializado em governança e sucessão. A Mariana é da família Moura, da Baterias Moura, e ela está no conselho familiar. E junto com o pessoal lá do nosso Gente Gestão, a gente construiu um programa de trainee. E, isso foi um divisor de águas na minha vida. Eu comecei esse trainee no primeiro trimestre de 21, dentro das escolas, assim como você, Bárbara, se você foi a gerente. Eu não fui gerente, mas eu vivenciei tudo. Então, eu fiz matrícula, né, eu dei aula, eu fiz reunião de pais, eu fiquei na secretaria, eu fiz cobrança. Passou por todas as etapas, Exato, né? Para ter o conhecimento. Todos os pilares dentro da escola. E isso é muito importante, né? A franqueadora, muitas franqueadoras, às vezes ela acaba se distanciando da franquia porque realmente não vivencia, né? Tá todo mundo lá, da franqueadora, sentado bonitinho no ar-condicionado, mas o que faz o negócio mesmo é quem tá lá no dia a dia, no nosso caso, fazendo matrícula, dando aula, fazendo cobrança, gerindo a unidade. E se você não souber isso de fato no dia a dia, isso não vai para frente. Pelo menos eu penso assim. E aí depois passei pelas outras áreas, implantação, expansão, operações, tecnologia, RH, finanças, tudo. E aí chegou um momento que eu precisava, né, dar o salto. Até não faltou, né, terminar
exatamente a área de gente e gestão, porque surgiu essa oportunidade na expansão, né? Na verdade, eu que me coloquei ali, né? A expansão nossa, ela estava podendo haver uma vaga ali, isso no começo do ano passado, começo de 23, e eu vi essa oportunidade, né? Com todo respeito, me coloquei lá pro meu pai e falei, ó, Candidatou. eu estou disposto, me sinto pronto e quero ir para essa área, me sinto muito bem lá. Quando trabalhei lá no trainee, gostei bastante, entendo da área e quero essa oportunidade. E aí foi engraçado que quando eu falei isso para ele, ele no começo ficou, será? Né? É um pouco do medo do pai, né? Comemorando. Sim. Sem você ele vir. Um pouco do medo do pai, porque a expansão é uma área, né, importante, né, cara? É o coração ali. Se você para de vender, de implantar novas franquias, o negócio para de crescer. Né? Então, é uma pressão bem grande. E aí, depois ele conversou lá com o nosso diretor de operações, diretor de gente de gestão, e acabaram eles que convenceram ele que eu estava pronto, estava apto a assumir essa área. Mas no começo eu ia assumir como coordenador, a gente só tinha gerente lá, não tinha coordenador, era o gerente dos consultores. Você vai entrar como coordenador e a gente vai contratar um gerente, você vai ficar responsável aí por gerenciar as campanhas, por ficar próximo ao marketing, né? E aí a gente contrata um gerente mais para frente aí para gerenciar mais o time de vendas. E eu falei para ele, não, beleza. Comigo eu pensei, nossa, eu vou agarrar isso que eu não vou deixar ninguém entrar aqui. E foi isso, cara. Acho que com 3 meses a gente fez o melhor resultado dos últimos 6. Uau. Com 6 a gente fez o melhor resultado dos últimos 12. E com 12 dos últimos 24. Então, parabéns, André. foi um trabalho fruto de um trabalho muito árduo, assim, meu, do marketing, do pessoal, dos nossos consultores de expansão, com o qual eu tenho muito orgulho de trabalhar. E é isso. Hoje não vamos contratar mais nenhum gerente. Já tá ocupado. Vou ficar lá. E estamos nessa, cara. Estou muito feliz onde eu estou e mais ou menos foi assim que foi a minha entrada e meu crescimento dentro da empresa. É isso aí. E eu queria até que vocês contassem, porque como é família, como é que funciona com o time, né? Porque às vezes fala assim, é porque é filho do dono, é porque não sei o quê. Então, como é que vocês conseguiram vencer esses desafios? E queria que a Andréa completasse aquilo que eu perguntei antes também. Quais foram as mudanças que foram feitas na empresa para que esse processo de governança estivesse agora no platô, estivesse bem? Eu acho que na empresa a gente tem uma frase que faz parte da nossa cultura, né? Que o seu exemplo é a melhor forma de irradiação. Claro que tem esse mindset às vezes, né? Mas eu já estou na empresa também há décadas, né? Verdade. Agora. E aí a gente vai mostrando, né? Através de atitude, através de exemplo, que não é bem assim, que a gente trabalha também, né? Que a gente tem que a gente constrói, que a gente empreende junto aqui, né? Então, eu acho que muito um exemplo, né? Essa questão aí, né? Porque às vezes acontece, né? Em empresas familiares que os filhos entram, mas não estão aptos, nem né? aí, né? O André aqui estava comentando, né? Essa vontade toda de fazer, de empreender, de reinventar, né? Então, eu acho que o pessoal vai tendo confiança na medida que a gente também, né, vira exemplo e é exemplo dentro do negócio, né? Então, acho que o caminho é meio que por aí, né? Eu sempre, tudo que foi projeto, responsabilidade aí que eu tive para tocar, né? Eu sempre abracei aí com bastante entusiasmo, né? E tentei dar o meu melhor, né? Para que os resultados vissem um pouquinho aí desse entusiasmo que a gente viu o André comentando aí, né, do desafio aí que ele teve, né, e os resultados que ele está colhendo. Então, acho que o caminho é por aí. Isso aí. Quer completar, Bárbara? Eu acho que é exatamente isso. No início, o pessoal pode até estranhar um pouco, mas quando eles veem que você é comprometido, que você tem paixão pelo que você faz, e que você tá ali, tá junto, e tá colocando a mão na massa, vem. E principalmente passou por todas as etapas, que eu acho que isso mostra, né, o comprometimento, né? Mostra que você entende. Que você entende o negócio. Você não está ali porque te deram aquilo ali. Você está ali porque você está comprometido, porque você acredita. Todo mundo fala, né? Eu amo a missão do Supera. Eu acho que é uma missão maravilhosa, é uma missão de vida. E eu falo para o meu pai que a missão do Supera, a empresa já transcendeu ele, né? Ele fundou algo maravilhoso e agora a responsabilidade transcendeu ele e é de todo mundo. Isso aí. Para você, André, como que você viu isso?
É isso, eu acho que se você, para mim, como, né, a Andrea falou, a maior coisa que você pode fazer pela empresa que as pessoas vão te enxergar de uma outra forma, seja você líder ou não, é o exemplo, né? E então eu procuro sempre ser exemplo no que eu faço, né? Trabalhando bastante, me comportando da melhor forma, me comunicando da melhor forma, e é isso que, né, vai fazer a gente ser respeitado na empresa como se fosse qualquer outro tipo de pessoa. É claro que, assim, a Movedu, no caso, é diferente da Bibi e da Supera, porque eu sou filho único, né? Na empresa, só que tem da família, meu pai e eu, né? Por um lado, é mais tranquilo isso, né? Né, não tem outras pessoas ali, né? A gente não tem discussão, e meu pai a gente dá super bem, então sobre isso é super tranquilo. Então, facilita um pouco mais nesse sentido. Por outro lado, querendo ou não, todos os olhos estão em você também. Então, assim, As é o filho, expectativas, é o filho né? do Rogério, né? É o sucessor, as pessoas olham de outra forma. Mas eu sempre lidei muito bem com isso, né? De uma forma que, assim, cara, beleza, sou filho dele, tô aqui, tive essa oportunidade, mas, cara, eu tenho um grande professor dentro da minha casa, eu tive a oportunidade de estudar num lugar bacana, eu vivo esse negócio desde criança, eu tenho muito amor por isso, e eu vou quebrar a porta para esse negócio crescer. Então, a maneira com que as pessoas me enxergam hoje, há muito tempo na empresa, é como um colaborador que está ali para o negócio crescer, né? Então, esse exemplo, o trabalho, o esforço é o que vai fazer a gente ser respeitado. É isso aí. E eu queria que vocês comentassem também, para dar dicas para quem não está nos ouvindo, quais são as dicas de governança e sucessão que vocês indicam para as empresas para que elas implantem? Para quem está vivendo esse processo ou quem vai chegar nesse ponto. Andréia, quer começar? Eu acredito que, né, se a empresa pode, é interessante que contrate uma consultoria, né, porque, né, tem também as tratativas na questão de família, né. No nosso caso, na família, todo mundo se dando bem, tudo certo, mas é importante colocar algumas regrinhas, né, porque às vezes tem coisas que não estão muito claras, né, e aí é interessante que fique... Que vá plantando as sementinhas assim, e quando der alguma situação lá atrás, não, vamos revisitar Que aqui. nem ela falou, né? Volta lá né? nos valores. Volta né? lá. E da mesma forma, por exemplo, acordo de sócios, né? Se alguém vai sair, como é que vai sair? Né? Então, também deixar todas essas regrinhas claras. E ter e o conselho consultivo, né, também agregando e a gente aprendendo, né, porque é sempre uma evolução, né, esse trabalho ele também, né, não é um custo, né, ele serve também para uma orientação estratégica, para um apoio, né, de uma gestão profissionalizada. Então eu acho que, né, contratar uma consultoria, né, é um bom investimento aí, né, que pode, né? Existe situações de família que é bem complicada, né? Para construir toda essa governança. Graças a Deus não é o nosso caso. A gente já teve problema, né? Na primeira para a segunda sucessão. Houveram problemas de família bem complicados, né? Houve também algumas rupturas, né? Assim, até de sentimentos depois, anos, né? Depois, né? Mágoas. Então, é interessante que pegue alguém que fique, né, que não tenha nenhum lado, isento, né? que esteja isento, né, para nos ajudar a conduzir um processo aí bacana e profissional e que leve a empresa aí para a longevidade. É isso aí. Pegando a linha, o gancho da Andrea, uma coisa que a gente fez na família que foi muito, muito rico foi a gente se capacitar. Então, toda a família, mesmo quem não estava trabalhando na empresa na época, toda a família foi se capacitar. Então, a gente veio aqui para São Paulo, a gente fez alguns cursos na Hoft. Sim. E foi excelente. Então, a taxa de mortalidade de uma empresa, quando passa pela primeira sucessão, é altíssima. Aí, depois que consegue a segunda, depois a terceira, olha, ela já tem tudo para entrar na perenidade. Então, a primeira sucessão ela é muito importante. Você até trouxe aqui que vocês passaram por uma fase bem delicada. Então foi muito importante, todos nós temos esse conhecimento, que a sucessão não ia ser algo tão simples e que a gente tinha que levar a sério, porque a gente podia colocar em risco a empresa. E depois ter um consultor. Foi muito importante para nós ter esse consultor. A gente era Nossa, eu tinha 20 e poucos anos, meus irmãos também, eu sou a mais velha dos irmãos, então a gente era bem jovem. Ter um consultor orientando, trazendo a família para conversar e como tem que ser, é incrível.
A gente ainda tem muito que caminhar nessa área, mas a gente teve a oportunidade no curso aqui em São Paulo de conhecer empresas que fizeram planos. Então, os filhos já vão começar, já começam com uma educação diferenciada para poder entrar numa sucessão. Se você quer uma empresa perene, você tem que contratar consultoria, porque quando é empresa familiar, tem muitas emoções envolvidas. E foi a primeira vez que eu aprendi o conceito família empresária. A família tem que ser empresária. Se a família não for empresária, a empresa não vai dar certo. A família tem que pensar assim. Como jovens, até o que vocês trouxeram com um olhar inovador para a empresa, e depois o André fala também. O Supera, de uma certa maneira, a gente tem como princípio, né? Novidade, variedade, grau de desafio crescente. Então, a gente sempre está tentando ali trazer alguma novidade dentro do próprio negócio em si. E com a pandemia, todo mundo teve que inovar. Então, não teve como, né? Com a pandemia, a gente teve que... Aula 100% presencial. Sempre, a vida toda. A gente teve que começar a dar essa aula online. Então, como que a gente vai fazer essa gestão? Então, a inovação está ali. Então, vem algum desafio, a inovação está em como que você vai olhar aquilo, como que você vai resolver isso muito rápido. E um princípio que a gente teve ali na empresa é não trazer grandes mudanças, principalmente quando você trabalha com franqueados. A gente usa a analogia de um Boeing. Você não consegue dar um cavalo de pau num Boeing. Você tem que fazer uma curva suave para respeitar todo o processo. Então, isso foi muito que a gente trouxe para a franquia. Agora, no franqueador, é possível. Então, o franqueador, na pandemia, todo mundo foi trabalhar remoto. A gente se tornou mais flexível com o horário. Antes não era muito rígido. Então, aí vai vindo as inovações aí no nosso dia a dia. André? Eu ouvi um podcast do Zero ao Topo, não sei se vocês já escutaram, e eles chamaram da família Verde, que é a Rodobens lá em Rio Preto, que é uma empresa muito grande. E, se eu não me engano, ele é o sucessor ou o terceiro, acho que ele é o sucessor. E ele deu uma declaração muito forte no podcast, que eu tava na estrada, escutei, eu falei, caramba, e depois eu entendi. Ele falou assim, a empresa é mais importante que a família. Você fala, meu Deus, Opa. como assim a empresa é mais importante que a família? Porque se você não tomar conta da empresa e não esclarecer todos os pontos de sucessão, de governança, né, criar um protocolo familiar, não ter um conselho, a empresa vai destruir sua família. Né? E, por consequência, depois talvez a família destrua sua empresa. Então, é muito importante você deixar as coisas bem claras, né? Que você não tenha dúvida do que você vai fazer, seja do sucessor, seja do sucedido, né? Seja em que momento eu, André, talvez espero ser promovido. Né? Não estou dizendo sentar numa cadeira de CEO, estou dizendo ser promovido. Sim. Em que momento o Rogério vai deixar a Movedu? Acho que ele tem bons tempos ainda, né? Num cargo executivo. Eu acho muito importante as coisas serem bem claras. Claro que no caso da Movedu, essa parte emocional, essa parte de desgaste, talvez seja mais tranquilo do que nas outras empresas, porque são duas pessoas só, né? Meu pai e eu. Então, isso é muito tranquilo. A gente tem uma relação muito boa empresarial. A gente conversa, acho que com vocês é a mesma coisa. Eu e ele, não tem como. A gente vai almoçar, a gente tá falando da empresa. A gente vai jantar, a gente tá falando da empresa. Vai viajar, tá falando da empresa, assim, de uma maneira leve. Não é de uma maneira, né? Ele me cobrando de alguma coisa ou eu cobrando ele. Né? As coisas... Fluem, né? Fluem. Mas é claro, você tem que, isso é muito importante, saber usar o chapéu na hora correta. Vou dar um exemplo. A gente tem um comitê de expansão, né? Que faz uma reunião semanal, agora quinzenal. Que participa o Rogério, que é o CEO, participa o Guilherme, que é o diretor de operações, o marketing, eu. Eu não sou o filho do Rogério na reunião. Eu sou o gerente de expansão e ele é o CEO da empresa. Então, se eu discordar dele, eu não vou falar, pai, não é assim. Não vou falar isso. Né? Eu vou discordar, vou apontar ali o que eu acredito e vou tentar convencê-lo do que eu acho que está certo. Né? Da mesma forma que ele também não vai me dar uma bronca ali de pai. Né, ele vai vai tentar me convencer com que ele está falando como CEO é o ideal. Então, respeitar também o chapéu que você está usando no momento. Se comportar da maneira correta. Se você fizer isso, a probabilidade, né, do teu ambiente de trabalho dar certo, da sucessão dar certo, já que a gente está falando disso, é muito mais
Mais tranquilo. mais né? tranquilo. É isso aí. Eu queria também saber de vocês como é que funciona a sucessão para os franqueados, ou seja, como vocês levaram essa informação para os franqueados, que tipo de troca tem com eles, porque em franquia é um pouco diferente. E aí também, falando em franqueados, como funciona a sucessão dos franqueados? Como que a franqueadora trabalha isso, como que ela ajuda, se tem alguma manualização, algum processo. Andréia, começa contando. Bom, na verdade, a rede de franquias já me conhecia, porque eu estava Já trabalhava, todos né? vocês, né? Eu já estava tavam. nessa diretoria aí agora, antes de assumir, né, o posto de presidência, então já tinha bastante relacionamento aí com o pessoal e tudo mais, já tinha confiança, né, da rede, mas é super importante, né, porque a rede aí é um projeto super estratégico, né, que a marca tem. E a gente, né, na verdade, quando a gente assumiu, a gente fez toda a formalização, fizemos transmissão ao vivo, né, tanto para franqueado, para as nós temos unidade fabril também na Bahia, né, então os colaboradores também de chão de fábrica, né, todo mundo estava assistindo assim a posse, né, o momento aí que a gente fez isso, né. Até quando foi anunciado o meu nome também, né, junto com o conselho, nós fizemos questão também de fazer uma live, né, para explicar tudo isso também para franqueados, né. O pessoal já sabia, porque nos eventos grandes meu pai já comentava, ó, 70 anos da empresa vai ter sucessão, pessoal, se preparem, a gente já está preparando, eu tenho tantos candidatos, são esses, né, então já estava se anunciando. Claro que as pessoas ficavam assim, mas será que vai acontecer mesmo, né? Todo mundo tinha dúvida se ocorrer de fato a sucessão. Então a gente já vai preparando antes, né? E eu acho que quando aconteceu, né, de fato ali o meu nome, a indicação do meu nome, eu fui buscar também uma mentoria, né? Então aquele primeiro ano eu contratei uma mentoria também, né? Fiz muita leitura, né? E a gente entende também que tem que ter movimentos, né? Mesmo, até tem um livro que eu indico muito, né? E a gente tem indicado também para as sucessões internas dentro da empresa, que são os primeiros 90 dias, né? Um sucessor aí que seja qualquer cadeira que a gente ocupe de liderança, né? A gente precisa botar a mão, né? Eu li esse livro. Aí, tá vendo? E as pessoas precisam, né, sentir que tem uma mão nova ali, né? Porque senão a gente não se consolida na posição. Né? Então, todos esses ensinamentos, essas sementinhas, né? A gente entende. Hoje eu vejo assim, ó, quando eu olho para trás em quase 5 anos, eu acho que ninguém hoje está sentado na mesma cadeira. Até né? Mesmo na costura, né? Costureiras que a gente tem, pode até estar costurando, mas como a gente fez mudanças de layout, os fabris estão sentados em algum outro lugar dentro dos pavilhões, né? Ou eventualmente trabalhando em uma máquina de costura programada hoje, né? Então a gente trouxe evoluções, mas quando eu olho para trás também a gente fortaleceu muito a cultura, né? Porque a gente tinha uma cultura forte, né? E nesse livro até ele comenta, né? Para qualquer posição tu tem que fazer um diagnóstico, né? Da posição líder precisa fazer um diagnóstico. Por isso que acontece muitas vezes, grandes fundos compram uma empresa e não olham para a cultura ou tudo que foi construído e começa simplesmente a trazer coisa totalmente nova, daí não engaja, né? E quando vê, a marca está perdida. Então, né, nesse livro comenta, a empresa é iniciante, é um diagnóstico que você vai fazer. No nosso caso não era, porque já tinha 70 anos, né? Vamos fazer 75 agora. Né, é uma empresa que precisa de um grande realinhamento, né, uma empresa que precisa de uma ruptura total, né, da cultura anterior para criar uma nova, ou, né, tem um sucesso continuado, aí tem frentes que, né, já estão, né, fortes e que tem que dar sequência, evoluções e trazer inovações em cima disso. Então, no nosso caso, né, eu escolhi, de certa forma, o sucesso continuado, né, porque a gente né, já tinha frentes aí bem consolidadas, né, que tem que trazer inovações em cima disso, né, mas então houve também, né, um compromisso meu, né, ao assumir a cadeira de não simplesmente pegar o título, agora sou presidente, mas de seguir estudando, né, de seguir buscando apoio aí e tentar fazer movimentações para que as pessoas vejam, não, mas está pegando, né? Porque a gente entra no cargo, a gente nunca não está preparado 100%, mas a gente tem que estar em movimento, né?
e buscando todo o conhecimento para, de fato, a gente se consolidar aí na posição e trazer inovações aí que... Isso é muito importante para os franqueados, né? Eles veem a manutenção do negócio, isso é da confiança, né? Sim. E nós agora na franquia, eu vejo assim, nós como infantil, né? A gente vê aí já agora franqueados, né? Que iniciaram com a gente lá atrás, né? Tinham filhos pequenos, né? Começaram por causa de filhos pequenos, tudo. Agora os filhos já estão, tem gente que já está com filhos casando. Já tem sucessão nos franqueados. Né? Então começa a ter alguma. Agora eu acho que a gente vai ter um primeiro caso, assim, ainda estão na juventude, mas estão começando já a ter filhos assim adultos, né? Então a gente começa a trazer também, né, algumas pílulas, algumas palestras nesse sentido. Eu acho que a gente vai ter agora uma situação de uma filha que está casando aí, que ela já está colocando, né, que a filha vai tomar conta aí do nosso negócio, né? Então é o primeiro caso assim já mais estabelecido, porque a grande maioria ainda está, né, no negócio dos antigos, né? Mas a gente tem experiência prática, até nós fazemos também com a nossa cadeia de fornecedores para trás, né? Então a gente tem trazido aos poucos, né, algumas palestras nesse sentido, né? E acredito que a gente vai ter que intensificar cada vez mais, e a exemplo do Boticário, que eu acho que foi o grande case aí, né, nessa área, né? A gente vai ter que sim, né, trazer mais robustez aí, né? Até aproveitando o que a gente fez, né, para também encaminhar aí franqueados aí para futuro, né? Mas ainda é mais, vamos dizer, estamos numa fase mais iniciante, porque a gente não tem ainda uma quantidade, né, muito expressiva, né? A maioria ainda está com adolescentes, né? Um ou outro que está começando agora já nessa fase mais adulta aí. É isso aí, mas já tem experiência própria, já está preparando isso em eventos, né? Trazendo esse conhecimento. A Supera tem quantos anos? 18 e o Movedu? A Movedu, ela tem 7 anos. Só que a Microlins, que a gente adquiriu, né, já há 7 anos, tem 32. 32, é isso aí. Então, é a marca mais antiga do grupo. Daqui a pouco o franqueado mais antigo de vocês tem? Será que você tem? Tá desde o começo, desde 30 o começo, anos. 30 anos. Então também daqui a pouco já está falando de uma... Assim, a gente, né, falando desse meio aí que é a sucessão no meio de franquias, isso é uma pauta bem importante, né? A partir do momento que você vai ficando, né, a tua franquia vai ficando mais velha, as pessoas vão ficando mais velhas, você precisa, né, ter sucessores dentro do negócio. É algo que a gente começou a olhar mais isso, a questão de, né, 2, 3 anos, né, o que a gente iria fazer para poder né, deixar pessoas preparadas no negócio, né? Porque muitas vezes o que acontece quando você não tem um sucessor para essa franquia? Acontece um repasse, né? Esse repasse ele pode ser para, né, diversas situações. Pode ser para um colaborador, pode ser para uma pessoa da rede de contato desse franqueado, pode ser para um próprio franqueado da rede, pode ser de uma campanha de dígito que eu faço. E a gente sabe que muitas vezes isso pode não dar certo, assim como dá. Tem repasse de sucesso, tem repasse de não sucesso. E você tem pessoas ali já na franquia, tocando o negócio, que já conhecem, às vezes chega uma pessoa nova, desfaz tudo aquilo e o negócio não vai para frente. Então é uma grande responsabilidade da franqueadora investir nisso, né? Claro que franqueadoras que estão no começo não tem tanto essa preocupação, mas quem já está há anos na estrada é algo que precisa sim olhar. Como a Andrea disse, o Boticário é referência nisso, né? Hoje é uma pós-graduação que você tem que fazer do Boticário para você ser um sucessor, eles que escolhem quem da franquia é considerado apto para fazer essa pós. Então, você precisa ser escolhido e depois passar para depois ser um operador, que eles falam, né? A gente está em vias de construir um programa desse, né? Esse ano é um entregável, eu estou envolvido nisso também, para poder a gente organizar melhor a sucessão dentro das franquias. É algo muito importante e isso vai muito em direção ao que a gente fala chamado um programa partner, que é capacitar o colaborador para esse colaborador do franqueado, não suceder ele também, mas se tornar sócio dele em outras unidades, né? O franqueado, ele quer crescer. Só que muitas vezes ele não tem... Sozinho é difícil. Ele precisa estar lá no operacional todo dia, né? E como que ele vai se capacitar o colaborador dele
para poder crescer. A gente tem, graças a Deus, alguns exemplos na rede de multifranqueados que fazem isso, mas tem muita gente também que queria fazer e pela quantidade de demanda de trabalho não dá conta. Então é papel da franqueadora, sim, ajudar esse franqueado, ajudar o colaborador dele a, né, ser um gestor para poder abrir novas franquias, porque é bom para todo mundo, né? Bom para o franqueado, bom para o colaborador, bom para a franqueadora. É isso aí, se capacitar, né? Bárbara, e lá no Supera, conta pra gente. A gente ainda é adolescente. Ainda Ainda teen, né? Ainda tinha. Essa realidade ainda não chegou pra gente. Mas você sempre tem que ter isso em vias... Você sempre tem que ter isso no planejamento de longo prazo. Então, a gente sabe que no futuro aí a gente vai ter que trabalhar a sucessão dos franqueados. Hoje isso ainda não acontece. É isso aí, mas é importante já estar de olho, né? A gente tem 3 experiências aqui de timings diferentes, mas que seguem o mesmo caminho de capacitação, de uma gestão tranquila na transição, né? A Andréa até comentou aqui agora há pouco, falou assim, eu também não vou ficar tanto tempo assim, como é que é? Você já está pensando na sucessão também, na sua? Não, ainda tem um tempo, mas eu olho assim, o meu pai, né, que ficou 40 anos, né, na presidência, né, eu acho que eu até nem vou ter, imagina, chegar a isso aí, né, se ficar ao mesmo tempo que o meu pai na presidência, é porque realmente não trabalhou a sucessão. Talvez a empresa nem aguentaria, né, ter alguém então... Mas eu acho que né, hoje em dia, né, tenho ainda um tempo, né, a gente tem aí alguns projetos aí futuro, mas é certo aí que eu não vou ficar todo esse período, nem talvez nem metade, né, do que ele ficou, né, de tempo, né. Mas também já passou por 3 sucessões, agora já está mais fácil, né, como Sim. ela falou, né, a primeira é mais difícil, a segunda, a terceira em diante, Sim. já está no escopo. Mas quanto a questão de sucessão de franqueado também, eu acho que a gente tem, né, uma cultura brasileira que a gente também, como franqueador, tem a responsabilidade de plantar sementes, né, porque às vezes há muita mistura do CPF com a pessoa física, né? com o CNPJ, né, a pessoa física com o CNPJ. E acontece, né, muito nos pequenos empresários aí, né? Então, através também, em primeiro lugar, do exemplo, né? A gente sendo exemplo nesse sentido, né? Plantando sementes, né? Então, começa por aí, né? Porque eu acho que é né? Porque aí depois na governança é a sociedade, é família e a gestão, né? Cada um tem uma caixinha, tudo tem que conviver, né? Mas cada um tem um papel aí, né? Na organização que precisa deixar muito claro. E às vezes o cara é pequeno ali, né? Não tem toda essa noção, mas começa, eu acho que pelos esses 2 pilares, né? De entender, né? Do CPF e do CNPJ, né? Esses 2 pilares, né? Estarem bem divididos, né? E saber da sua relação aí. É isso aí, é importante porque mostra que sucessão e processo de governança é para qualquer porte de empresa, não importa se é pequeno ou se é grande. Importante já ter esse olhar, já ter essa capacitação, já pensar nessas caixinhas, como você falou, separadas, né? Então é fundamental. Agora eu quero fazer uma rodada aqui com vocês, para a gente estar se encaminhando para o final, que eu quero saber das empresas, os planos para este ano, quais são as novidades. Aqui todo mundo vem e conta novidade. Então, ninguém vai passar batida aqui. É spoiler. Todo mundo dá spoiler aqui. Sim. Vamos lá, conta pra gente. O que vem aí pro Super? Qual a expectativa de negócios para o ano? Nós estamos há alguns anos fazendo uma pesquisa em parceria com a USP. É uma pesquisa muito robusta. É a maior pesquisa de estimulação cognitiva de longo prazo realizada no mundo. Então, ela vai ser publicada esse ano. Eu tenho alguns resultados, eu posso dar o spoiler que está sendo positivo. Vocês estão correlacionando com saúde? Com o desenvolvimento do cérebro com reserva cognitiva, com cognição. Como é que é a cognição? O Supera, ele interfere ou não interfere nisso? É interno para a franquia, a gente sempre tem, né? A gente quer agora formalizar mentoria para os franqueados. Então, os próprios franqueados darem a mentoria para outros franqueados. André, eu quero saber também as novidades do Movedu e quero que você também acrescente a comissão Next Generation, da qual você faz parte, até para convidar o pessoal para também participar e conhecer esse trabalho aí da ABF. Claro. Acho que hoje, né, a Prepare a Microlins também é faculdade, mas agora esse projeto está em vias de ser entregue, né, a gente planeja entregar ele aí julho, agosto, que é essa capacitação, né, esse é o spoiler que a gente pode falar, vou falar outro também, que é assim, capacitação do franqueado e do colaborador. A gente precisa investir, né, quais são os nossos maiores bens, nossos, né, clientes, nossos alunos, no caso, né, da educação, e os nossos franqueados, né? Então, se a gente não investir
nesses maiores bens, o que vai ser da gente? Então, muita gente chega sendo o primeiro negócio. Acho que no negócio de vocês é a mesma coisa. Tem gente que já tinha experiência, mas tem gente que não tinha experiência. E você capacitar essa pessoa, seja por via de liderança, capacidade de gestão administrativa, financeira, comportamento, comunicação, a governança, né? Principalmente para você crescer e se tornar um multifranqueado, né? Adentrando também esse programa partner do que de capacitar o colaborador, é o melhor investimento que você pode fazer no teu negócio. Então esse é um spoiler que eu posso falar que a gente vai entregar, que vai ser sensacional. E outro também, a gente está finalizando a entrega de novos cursos para ensinar mais Turma da Mônica, que é a nossa marca de apoio escolar e tecnologia também. Estamos em vias de entregar 3 módulos sensacionais de curso. Tá todo mundo ali em êxtase. Espero entregarmos isso o mais rápido possível para todos os nossos alunos aí poderem aproveitar da melhor maneira. Sobre a Next Generation, muito feliz de participar. Foi um dos meus primeiros contatos com a ABF. Essa comissão ela começou, se eu não me engano, no começo de 21, quando eu estava começando meu trainee na Movedu. Começou como comissão jovem, agora tem esse outro nome, Next Generation. Next Generation. E é muito, 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 muito importante participar, né? As primeiras vezes que eu vim aqui nesse prédio foi para participar das reuniões da NextG. Muita gente interessante lá. E eu convido as pessoas para poderem participar. Você que é assessor, que está no negócio da sua família. O que a gente fala lá? Governança, sucessão, empreendedorismo jovem, causas sociais, ESG como um todo. Isso é um assunto que não tem idade, mas acho que a nossa geração é uma geração mais preocupada com isso. A gente discute isso também, a gente faz visita técnica, né? Em diversas empresas a gente já fez visita técnica. E é muito rico você trocar, né? Essa troca que a gente está tendo aqui, né? Trocar também com o pessoal da NextG, que muitas vezes está vivendo algo parecido com o que a gente está vivendo, e a gente fala, essa pessoa está fazendo um negócio legal que eu não estou fazendo. Vou trazer para minha empresa. E você também contribui com outra pessoa. Isso aí. O Henrique Carbonel, um beijo para ele, coordenador Exatamente. da comissão. Maravilhoso. Está sempre aqui nos ajudando nos podcasts, às vezes aqui comigo, ou se não está, também está mandando as sugestões que são sempre muito importantes. E eu queria perguntar para vocês, antes de passar para a Andréia, quantas unidades, André? O Movedu está com 1.000 unidades. 1.000 unidades. As marcas? As marcas Prepara Cursos, Microlins e Ensina Mais Turma da Mônica. Perfeito. Esse ano... Tá, qual a expansão? A expansão Você é o cara da expansão? É o maior número possível. É o maior número possível. Graças aí. a Deus já começamos o ano bem, finalizamos o ano bem. Finalizamos o ano passado bem e pretendemos esse ano aí também seguir da melhor maneira possível. É isso aí. Quantas na Supera? Nós temos 263 unidades ativas. Muito bem. Também planos otimistas, além da pesquisa de expansão. Sempre, sempre. A expansão, ela... A franquia, no franchise, se você não expandir, você morre. Você está parado. Aí. Então, você não pode. A expansão é sempre. Se já deu no território brasileiro, você tem que alemar. Então, a expansão é assim no franchise. Andréia, você não vai escapar. Quero saber quantas unidades e aí os planos para este ano. Nós estamos com 152 unidades, né? Sendo que 21 já estão na América Latina, em 4 países. Né? Então, dá para se dizer assim, uma coisa que já está acontecendo, nós estamos fortalecendo a liderança dos franqueados. Né? Então, além aí do encontro agora que a gente teve com todas as gerentes nacional, aqui que foi até na nossa sede, no Rio Grande do Sul, nós esse ano temos um programa de desenvolvimento de líderes. Né? Então, já que a gente está falando de sucessão, então esse ano a gente já lançou, né, mais para as lideranças dentro de loja. E aí tem toda uma mentoria, né, mentorias grupais aí que vai estar acontecendo para essas líderes. Né? Então, já é um programa dentro daquilo que a gente estava falando antes. Né? Em termos de produto, aí nós temos aí algumas tecnologias, inclusive eu tenho, né, diretoria e gerência essa semana na nossa unidade da Bahia, que a gente está transformando, né, investindo em algumas coisas por lá, colocando um processo novo, que vai entrar uma nova tecnologia também, que nós vamos estar trabalhando em algumas linhas, uma grande maioria de linhas de produto, aí agora também a partir de maio. Mas nós temos o desafio da internacionalização também. Então, nós queremos até 2030 aí ver se a gente consegue estar com 100 lojas só em países da Latam. Né? Claro que nem todos a gente consegue, né, entrar em virtude das situações aí políticas, né, econômicas de alguns países,
mas a gente tem, né, potencial aí de entrar nesses países. Hoje, no Peru, a gente já está com quase 10 lojas, né? O Equador, a gente já está com 7, então a gente está dando profundidade em alguns. Guatemala, estamos com 3. Chile 2, até estou indo, né, semana que vem para Chile também, né? Então a gente está plantando sementes aí. Nossa ideia é chegar a 100 até 2030, né? Então, além de... E aqui no Brasil também tem espaços aí, né, para que a gente possa ainda crescer, né? Mas não vai ser tão um crescimento assim, porque tem interiores que não cabe Bibi, aí a gente trabalha com multimarcas, né? Nós atendemos mais de 5.000 multimarcas aí, Brasil e mundo, né? A grande parte é o mercado brasileiro. Mas né, nas franquias ainda tem algum espaço aí também no Brasil para a gente entrar em algumas cidades ainda e expandir em mais cidades aí também. Maravilha. Tem planos de expansão, planos de pesquisa, planos de crescimento. Olha, tem muita coisa vindo aí. O franchise está de parabéns. E eu quero agradecer a presença de vocês, dizer que realmente foi inspirador conhecer a história de cada um. Tenho certeza que ajudou nas dicas de quem está passando por esse processo de sucessão, de governança. E é isso, gente. Eu quero que vocês acompanhem aí o Fala Franchise, que vem novos episódios por aí. E antes de terminar, eu quero lembrar que este episódio foi patrocinado pela Sultz, a plataforma que oferece diversos recursos de gestão para as redes de franquias, com mais de 25 módulos integrados. Muito obrigado e até o próximo Fala Franchise.